Gratidão a Deus por mais um dia de vida, né? Gratidão a Deus por dormir e acordar. Gratidão a Deus porque Ele não dorme nem cochila. E enquanto dormimos, Ele cuida de tudo. E eu ouvindo o canto dos pássaros, o canto do galo. Os galos estão aqui cantando. Daqui a pouco vocês vão ouvir. Cocorococô. Eu tô aqui, andando aqui do lado da casa. Olha só. É tudo mais vivo, mais intenso. E eu fico, às vezes, a me perguntar, né? Que a gente perde tempo vivendo as coisas artificiais, as coisas... Muitas das pessoas vivem as subliminares, ao invés de viver as coisas como realmente elas são, né? Corpo, alma e espírito. E o que nós temos de comum aos olhos de Deus é a fé, a espiritualidade, a leveza do espírito, a pureza da alma e estar revestido, né, com a força que vem do alto. Não há nada igualável. E eu fico pensando que algumas pessoas vivem no superficial. As mensagens são tão artificial, tão sem voz, sem força, sem termos, sem termo e sem termos o comparável ao real, ao que é vivo, ao que é forte, ao que é grande. E a gente, por menor que seja a nossa vontade, por menor que seja o nosso sentimento, se não tiver verdade, se não for do coração, se não for com a alma, se não for com a grandeza do espírito, não será sentido de verdade, não será vivido. Eu estava pensando ainda há pouco, eu falei, por que será, né? Que a gente abre as redes sociais e às vezes a gente imagina, será que essa mensagem veio diretamente para mim? Será que Deus está nessa mensagem? Será que é sinal de Deus nessa mensagem para a minha vida? Eu sempre me pego observando. Antigamente, eu sentava no templo para ouvir a palavra do Senhor, com um caderno, uma caneta, dando glória a Deus e aleluia o tempo inteiro. Glória a Deus, aleluia. Com aquela fé inabalável. E eu captava as mensagens. E de uma certa forma eu estava sempre, sabe, sublinhando, marcando a Bíblia e trazendo aquela palavra viva para o meu coração, para a tábua do meu coração. Aquela palavra, eu me alimentava, eu ganhava força, eu ganhava robustez espiritual, convicção do chamado.
e de uma forma que aquilo ali me dava perseverança em toda a minha caminhada, em tudo que eu me levantava para fazer dentro da obra de Deus. E fora, né? Porque era muito visível. Como Deus falava, era muito, sabe, autêntico. E às vezes eu fico me pegando. O que mudou foi a voz? Ou foi a forma que eu ouço? Ou a forma que eu passei a ouvir? O que mudou foi a minha fé? Ou a gente está vivendo um momento de incertezas, um momento tão eu poderia falar interno, mas é externo, onde as redes sociais, né, ela proclama de forma ao público, ao número de massas que compartilha, que curte, e as coisas ficaram muito soltas. As subliminares, a gente pensa assim, poxa, o que há de ser se tudo isso não se voltar, né? Se a parte planetária não tiver uma força que segure, se não tiver uma mão que mova, se não tiver uma voz, se não tiver um espírito, se não tiver um criador. E eu digo que o homem tem um tempo limite aqui na Terra. E ao chegar aos 100 anos, já dá como um fim de um século, um fim de uma geração, um fim de um povo, de um pensamento, de uma externação falada, complexa, motivada, um livro fechado. E eu penso que a nossa leitura diária, se não tiver sentimento, se não tiver entrega, se não tiver a luz do divino, é um ambulatório de vermes, é um povo sem raça, sem cor, sem méritos, sem ligação nenhuma com os céus, com a vida, com a natureza, com o som, com a voz, com o canto. E a preciosidade, né? De escutar, de ouvir, de reter, de guardar, de abraçar. Se não houvesse os sons, de que adiantaria? Ter ouvidos, de que adiantaria ouvir o que não tivesse som, o que não ouve som, o que não tem som? Seria sem graça.
mas ouvimos, apalpamos, o que vemos, o que falamos se torna real. Por isso que precisamos ser mais que verdadeiro conosco mesmo. Precisamos colocar pontos onde há necessidade. Às vezes é ponto e vírgula, às vezes reticências, mas tem situações que são pontos, segmentos, outros pontos finais. E o homem tem esse direito, sim, em algumas situações, de colocar o ponto final. Em algumas situações que Deus ele nos deu como autoridade de mover, de levantar, de edificar, de construir, de derribar. E eu fico pensando, né? Quantas coisas a gente deixa passar, sem vírgulas, sem pontos, e fica muito solto aos olhos humanos, e o mundo espiritual nos cobra, porque ninguém veio aqui de forma aleatória. A gente tem um tempo limite, temos uma história a construir e uma história a deixar. E tem gente que não sabe pegar na caneta. Essas pessoas, elas preferem. Muitas pegam na língua, outras nos olhos, outras só de ouvidos, prendendo a veia do coração. E o cérebro fica sem movimentos, sem respostas. E essas pessoas, elas criam no ar, talvez no espírito, ou na natureza, nuances ou mesmo de forma vibrativa, que pode paralisar ou pode trazer até destruição ao que se tem vida. Quando a gente não seleciona o som, as vozes que ouvimos, as energias que sentimos, a gente tenta apaziguar situações e a gente espera que venha um dia de sol, que as nuvens sejam passageiras, para que respostas e talvez confirmações cheguem ao coração
como um sim ou um não de Deus. Hoje está aqui nesse momento, respirando, agregando de alguma forma uma boa e suave, uma boa e notória respiração, admiração, audição, né? Tô aqui ouvindo, respirando, observando, né? Vendo os pássaros sentados nos postes, no fio, e fico assim imaginando, né? Será que não leva um choque elétrico? Será que eles não são eletrocutados, né? Quantas pessoas tomam vibrações, cargas positivas e perdem o sentido? Outras até morrem. Morrem por não saber onde está. E diante de tantos fundamentos, questionamentos, esperamos sempre que todos vejam as vitórias, que todos vejam as exaltações, mas na realidade as melhores respostas elas chegam quando é no interno e não no externo. Quando você está em paz, quando você transborda esse encontro espiritual com a natureza e percebe-se que do alto tem uma ligação do sobrenatural e que não será todos que estão aqui que possa se encontrar, se envolver, de forma que nada e nem ninguém consegue tirar a paz, a consciência, a fé, a longevidade de compreender que tudo tem uma sustentação e que você não está sozinho, não está solto nesse universo. Então, por que não agradecer a Deus, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores? Porque não abraçar? Por que não dizer o quanto somos precisos, necessitados do amor desse Deus? Por que não reconhecer o quanto Ele é o grande eu sou das nossas vidas, o grande
Salvador das nossas almas. Nós sabemos o que é bonito, o que é lindo, o que é formoso. Nós criamos moda, né? A moda, a nossa moda, do nosso jeito. Mas as vestes espirituais, ela é necessária. Todos precisam. E ai daqueles que ficam sem. Deus manda a gente nos vestir das vestes novas e formosas de Jerusalém, para que nenhum incircunciso, nenhum imundo possa entrar, possa fazer morada em nós. E eu digo a Deus o quanto Ele tem passagem no meu coração. Pode entrar, pode fazer morada. Muitos recebem a visita do Senhor, mas não sabem diferenciar os estágios da vida, os tempos, as mudanças que ocorrem. Mas eu creio somente que o Senhor, Ele levanta homens e mulheres aqui com coração entregues, com coração sensíveis, com coração aplanados, preparados, através de cada desafio, de cada dor, de cada sofrimento, de cada perda, de cada seta, de cada levante, também de momentos de felicidades, de alegria, de renovação, de conhecimento, de admirações. Muitas das vezes essa admiração vem de forma com brilhos nos olhos, uma palavra doce, singela. Essa admiração vem através de um abraço bem apertado, um respiro ou um respirar com gratidão, com afeição, com admiração de quanto o outro o completa, o quanto o outro é precioso, a companhia, o caminhar, o falar, o sorrir. O quanto e quantos são os passos que precisamos estar atentos ao bem que nos fazem, um coração verdadeiro. Então, que a gente venha ser mais verdade, que a gente venha evitar os retrocessos, que a gente venha evitar a negatividade, que a gente venha evitar os labirintos. Talvez até os marabalismos, né, da dúvida.
e compreender que o real prazer da vida está enquanto vivemos e vivemos de verdade, pela verdade. Que esse dia nos chegue não como um ponto final, mas como reticências de uma grande caminhada de conhecimentos, de busca, de dedicação, de entrega, de força, de avivamento, de grandes sonhos, de voos altos, para que a gente venha celebrar cada momento vivido de forma que não seja a nossa vida, mas pela vida e pelas vidas que aqui estão e que necessita, né, desse coração, que necessita desse íntimo contato com a espiritualidade, com a elevação. Se o nosso olhar não for de compaixão, não for de amor, de paixão, não vamos nunca compreender a essência de viver, do viver e do ser criado por um único Deus, um único Criador, universal, lindo, grandioso, poderoso, perfeito, consolador de tudo e de todos. O alfa, o ômega, o começo e o fim. A revelação dos sons, a revelação do mais puro sentimento de uma obra-prima única, registrada com uma digital que o faz conhecedor de todas as vozes, de todos os nomes, de todos os seres. A Ele a honra e a glória.